Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre matriz. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre variáveis e vetor. A variável é basicamente um espaço na memória onde ele armazena um determinado tipo de dado, seja ele string ou vetor, e ele também pode estar sendo modificado. Já o vetor é uma coleção, vamos dizer assim, de variáveis, onde você pode ter uma quantidade determinada de índices de variáveis, e você pode estar acessando ele através dos índices, index 0, 1, 2 ou 3 e assim por diante. Já a matriz é uma coleção de matriz, né? Uma matriz bidimensional, tem duas dimensões, linhas e colunas, como vemos aqui na figura. Agora, vamos entender no código, na prática. Aqui, vamos utilizar o Visual G. O Visual G ele é um interpretador e editor de algoritmos, baseado em Portugal. E, como vimos, o algoritmo tem começo, meio e fim. Vamos fazer um exemplo na prática de como utilizar uma matriz, né, pelo exercício acima. Crie um pseudocódigo que leia a temperatura 2 vezes ao dia durante 5 dias e armazene em uma matriz e mostre em uma tabela. Além de, tem várias ações aqui, você lê a temperatura, você, no caso, 2 vezes ao dia, durante 5 dias, e armazene em uma matriz. Todas essas informações eu quero que armazene em uma matriz e mostre em uma tabela essas temperaturas. Antes de começar o código, devemos declarar as variáveis. Então, vamos pensar aqui quais seriam as variáveis possíveis. Cria um pseudocódigo que leia temperatura. Temperatura seria uma variável. Eu vou armazenar, leia uma temperatura. Então, eu vou armazenar com o nome temp. Poderia criar qualquer nome, mas eu vou colocar esse nome temp, de temperatura. Agora, também, vamos também buscar essas informações da matriz através da linha e da coluna, do index. Então, vamos pegar a linha e coluna. Ou seja, para quê? Para poder... Agora, vamos declarar as variáveis que não precisar para o código. Primeiro, vamos entender qual seria a primeira. Por exemplo, leia a temperatura. Temperatura poderia ser uma variável. Então, vamos lá. Temperatura. Posso colocar o nome tempo, eu quero colocar o tempo. Como uma temperatura, ele é um tipo de valor que você tem casas decimais, por exemplo, 3,5, 35 graus, 35, 35,5, sem pontos flutuantes, tem vírgula. Então, eu vou colocar ele como um tipo real. Um tipo real. Agora, os índices, para poder acessar os índices da matriz, eu preciso da linha e da coluna. Então, vamos criar uma variável com linha e outra com coluna. Ele vai ser do tipo inteiro. Por quê? Porque o tipo inteiro não tem casas decimais. Então, a linha e a coluna não vai ter metade de uma linha e metade de uma coluna. Então, vai ser números inteiros. Então, vamos colocar a variável do tipo inteiro. Agora, vamos criar a variável, aliás, a matriz, que nós vamos utilizar para ser armazenado essas temperaturas. Então, eu poderia dar qualquer nome. Então, vou dar o nome de M. Poderia ser qualquer outro nome, M. Então, como falei, a matriz é um vetor bidimensional, onde eu tenho a posição vai ser da posição 1 até a 5, porque são 5 dias, então é da posição 1 até o dia 5, são 5 linhas, 5 dias, e duas colunas, da posição 1 à posição 2, não significa que vai ser do número 1 até o número 5, nem do número 1 até o número 2, é sim quantos espaços na memória, quantas variáveis eu vou criar dentro desse vetor. E ele vai ser do tipo real, porque a temperatura também vai ser real. Então, eu vou armazenar dados também do tipo real. Ok? Então, declaramos as variáveis.
Agora vamos ao início do código. Para iniciar o código, vamos comentar aqui, vamos fazer a entrada de dados. Para eu percorrer essa matriz, esses índices 1, 2, 3, 4, 5 na linha e 1 e 2 na coluna, eu vou utilizar a estrutura de repetição para poder auxiliar, porque senão eu vou ter que fazer o seguinte, m no index 1, vírgula no index 2. Aí eu teria que colocar m no index 1 na linha 1. Então aí seria muito trabalho. Para todas as posições eu vou ter que fazer. Então por isso eu vou utilizar a estrutura de repetição para. Então vamos lá, para o que? Vamos primeiro puxar a linha. Para a linha de 1 até 5. Essa estrutura faça, ou seja, o que eu estou falando aqui para ele vai percorrer da linha 1 até 5, e o par ele vai incrementando, ele vai fazendo diretamente, não precisa colocar, mas ele vai colocando o linha mais, ou seja, ele vai incrementando cada vez mais. Então, cada vez que ele vai fazendo loop, até que a linha valha 5, ele vai fazendo esse loop. Então não preciso colocar essa parte do código. Já automaticamente ele já faz o incremento. Fim para, como tem o algoritmo, tem começo, meio e fim, então fim para. Agora dentro do para, eu vou percorrer a linha, também eu preciso percorrer também a coluna. Então vai ser para coluna, a matriz em linha e coluna. De que? De 1 até 2, De onde é que tem esse 1 até 2, Porque na linha vai ter de 1 até 5 e nas colunas vai ser de 1 até 2, Duas colunas. Faça. E fim para da coluna. Aí dentro da coluna eu vou colocar informação para que o usuário possa ver. Então quando eu quero que o usuário veja alguma informação, eu vou escrever. Eu vou escrever. Escrever o quê? Escreva, a anotação é essa. Abre aspas, aspas duplas para poder dizer que é um caractere, um texto. Então eu vou dizer, digite a primeira leitura do dia vai ser coluna. Então eu vou fechar aspas, aspas duplas, vírgula, para concatenar, Pegar o texto e concatenar com a variável coluna. Depois disso, eu vou dar o vírgula novamente para colocar outra informação e concatenar novamente. Eu vou colocar primeira, se é primeira, então eu vou utilizar o símbolo primeira, temperatura de qual dia. Então, qual dia eu vou colocar, fecho aspas novamente, vírgula, para colocar o nome linha. Da linha, aí eu fecho novamente, eu vou dizer qual linha, ou seja, qual dia. A primeira e a segunda temperatura de qual dia eu vou estar mostrando para o usuário digitar. Então, eu vou colocar do primeiro dia. O segundo dia, o terceiro dia. Então, a cada loop ele vai modificando o dia e também vai modificando a coluna. Fecha aspas e o parênteses. Armazenar, essa é uma variável. Leia. Quando eu peço para o usuário digitar, leia. Leia é o que? Tempo. Vai armazenar numa variável tempo. E depois depois que ele armazenar na variável tempo, ele vai jogar essa temperatura para a matriz. Então vai ser M, que é a matriz que criamos, na linha e coluna. Mas o que é linha e coluna? É de acordo com a linha e com a coluna, porque o para ele vai fazer esse loop.
né? Quando estiver na linha 1, né, na posição 1, ele vai armazenar na posição 1. Quando estiver na linha 2, ele vai armazenar na linha 2. Quando estiver na linha 1 e na coluna 2, ele vai armazenar nela. Então, vai fazendo esse loop de acordo com a posição, né, vindo da variável temp. O usuário digitou a variável tempo, né, e o valor da variável tempo eu vou jogar nessa linha ou coluna, dependendo do para. Fazer uma saída para mostrar a tabela, né, que também mostra que é uma tabela. Então vamos criar um para de linha de 1 até 5. Passa em para. Vamos escrever a tabela, né? Eu tenho a tabela aqui já organizada, onde eu vou colocar, né, concatenar a linha, né, qual vai ser a linha, ou seja, vai ser o dia por dia, primeiro dia, né, vírgula, abre aspas, concateno novamente com a matriz na linha, na posição linha, de acordo com a primeira coluna. Depois vou colocar, né, separado a segunda coluna. Vamos executar passo a passo. Vou fazer um passo a passo aqui na execução do código. Vai declarar as variáveis, né, tempo, linha, e foi todas a matriz, né? A matriz veio na posição 1 de 1, 1 de 2, 2 de 1, 2 de 2, 3 de 1, até a linha 5. Então vamos para o primeiro loop, né? Ele vai para o primeiro loop. Ele vai pegar, digite a primeira temperatura do primeiro dia. Então ele pediu para eu digitar a primeira temperatura do primeiro dia. Eu vou colocar, sei lá, 29 graus. Ele, né, colocou, armazenou na temperatura. Agora ele vai atribuir essa temperatura de acordo com a linha. Então verifica aqui, ó, que está a M, né, a matriz M na posição de 1 a 29, vai valer 29. E foi por fim para. Então, realmente ele vai percorrer o para. Vou digitar outra, digite a segunda temperatura do primeiro dia ainda. Então, a verificação da segunda temperatura. Então, vou colocar 30 graus. E ele vai armazenar esses 30 graus na matriz. E assim vai ser percorrido todos os dias, né? A primeira temperatura do segundo dia já. Então, sei lá, 32 graus. Eu vou armazenar a segunda temperatura do segundo dia. Então, sei lá, ele fez 28 graus. Vou colocar 25 graus. Você vai digitando, poderia digitar de acordo com a temperatura que fosse cada dia, né? Assim sucessivamente. A primeira temperatura do quinto dia. Deixa eu sair aqui. Você vai digitando de acordo com a temperatura de cada dia. E aqui tem a tabela. Primeiro dia 29, segundo dia 32, na primeira temperatura. Terceiro dia 25, 28 e assim sucessivamente. Primeiro dia, segundo dia, de acordo com a tabela, né, de acordo com cada linha e coluna. Basicamente seria isso. Para poder você armazenar apenas o vetor, é bem simples, né? Se fosse apenas o vetor, você simplesmente colocaria, né, poderia colocar nome de um time, sei lá, lista de times. Então poderia ter nome caractere, né? Teria um caractere. E você colocaria, né, se você quisesse colocar o vetor, você faria um para só, apenas um para só. Para linha de agora 0 até 5.
Porque eu quis, né, colocar o index 0 até o index 5. Né, porque geralmente as maioria das linguagens elas utilizam, começam tanto vetor como matriz, o index começa 0. Esse seria, né, você poderia fazer tanto a leitura, né, leia, para o usuário digitar o time, né, na linha. Basicamente, né, seria essa a estrutura se fosse apenas um vetor. E se você quisesse escrever, é só trocar o leia por escreva. Se você não curtiu esse vídeo, curte aí que já vai ajudar bastante.